Hey, welcome back to the weekly radio show Iron. Oi, gente, bem-vindo de volta ao programa semanal, programa Ferro. We're continuing with our study this week of 50 Shades of Grey. Nós estamos continuando o nosso estudo essa semana com os 50 tons de cinza. We're going to pick up right where we left off last time. Então a gente vai pegar bem aqui onde a gente parou na última vez. If you missed last week's message, Se você não ouviu a mensagem da semana passada, you can catch it on programafejo.com. você pode ir lá no programaferro.com. And we're talking about the fear of the Lord right now. E agora nós estamos falando sobre o temor do Senhor. You might think that's a little boring, you're not interested in it. Você pode achar que isso é meio chato e não está interessado agora, Stick around and put your seatbelt on. né? Mas fica com a gente, põe o cinto de segurança, velho. You're about to have your world changed. Você está prestes a mudar o teu mundo. Here we go. We're picking up right where we left off. Vamos lá, a gente vai pegar bem aqui onde a gente parou. God says in Isaiah chapter 8 verse 13 Deus diz em Isaías, capítulo 8, versículo 13, that it is he who we should regard as holy. que é Ele que nós devemos considerar santo, a Ele é que vocês devem temer, dele é que vocês devem ter pavor. Então Ele será um santuário. So if we fear him and we dread him, then he's the sanctuary. Isso é, se nós o tememos e se nós tivermos pavor dele, nós nos tornaremos um santuário. Is God your sanctuary? Deus é o seu santuário? He is if you fear him. Ele vai ser se você o temer. Do you fear him? Você teme ele? Most people usually don't feel like God is their sanctuary. Muitas pessoas não sentem como se Deus fosse o seu santuário. And really, this verse points why that is. E aqui, esse versículo aponta qual é o problema. We really, all of us, and me included, we do not fear him the way we're supposed to. E todos nós, incluindo a mim, nós não tememos a Deus como nós deveríamos. Ask yourself, do you dread the living God? Né? Faça essa pergunta a você mesmo. Você tem pavor do Deus vivo? If I want him as my sanctuary, Bom, se eu quero Ele como meu santuário, if you want him as your sanctuary, e se você quer Ele como seu santuário, where you can go to him and be protected by him, onde você vai até Ele e você é protegido por Ele, where you can't even take a breath without him, onde você não consegue nem respirar sem Ele, where he's your refuge, onde Ele é o seu refúgio, your fortress, your strong tower, a sua fortaleza, a sua torre forte, the rock that we're on. né? A rocha onde nós estamos. All those things, it's all related to how much we fear him. E todas essas coisas estão relacionadas com o quanto nós tememos Ele. It's the key to knowing God. Essa é a chave de conhecer a Deus. So to put this into perspective, Então, para colocar isso numa perspectiva, some fears are good, some fears are bad. alguns temores são bons, outros são ruins. Fear of heights, for example, Medo de altura, por exemplo, will keep you from getting too close to the edge of a cliff, né? Isso vai fazer com que você não chegue tão perto de um precipício, so you won't fall off. para que você não caia. So that could be a good thing. Então, isso pode ser uma coisa boa, Fear of snakes will keep you from getting bitten by one. né? Ter medo de cobra vai fazer com que você não seja picado por uma. But fear of toast, Mas ter medo de uma torrada that's not really natural. não é uma coisa meio que natural, né? And that'll probably be a problem in your life. E isso pode ser um problema na tua vida. Fear of confrontation, O medo da confrontação, or failure, ou de uma falha, or rejection. ou de uma rejeição. Those usually hurt us, Essas coisas geralmente nos machucam. and they don't allow us to live our lives properly. E elas não permitem que vivamos uma vida apropriada. But the fear of men is probably the most talked about fear in the whole scripture. Mas o medo do homem é um dos medos que mais fala na Bíblia. It says 365 times not to be afraid of men and circumstances. É dito 365 vezes para não temermos o homem e as circunstâncias, Because it doesn't do any good. porque não faz bem nenhum para nós. The book of Proverbs tells us that the fear of man is a snare. O livro de Provérbios nos diz que temer o homem é como uma armadilha, Because it leads us into sin and it leads us into problems if we fear men. porque isso nos leva para problemas se nós tememos o homem. And why is that? It's because we won't be doing what God expects from us, but we'll be doing what men expect from us. Porque a gente vai acabar fazendo o que o homem quer e não o que Deus quer.
See, God created us as men to have this place of fear within our hearts. Então veja, Deus ele criou nós, o homem, para termos esse espaço de medo dentro de nós. And that's why there's so many self-help books out there. E é por isso que tem tanto livro de autoajuda aí fora. And how to overcome fear. E de como você vencer o medo. But what mankind is missing Mas o que a humanidade está perdendo is God created that place of fear within us so that we could direct it to Him. é que Deus ele criou o ser humano com esse vazio para que fôssemos direcionados para Ele. If you try and get rid of every single aspect of fear in your life, Se você tenta acabar com qualquer tipo de medo da sua vida, you'll never be able to do it. você nunca vai ser capaz de fazê-lo. Oh, well, you're not a very positive thinking person there, J-Bone. Ah, você não está sendo um cara que tem um pensamento positivo aí, meu. If you do know Jesus, you'll get rid of fear of men and circumstances. Se você conhece a Jesus, você realmente vai se livrar desse medo do homem e das circunstâncias. But the way you do that is to replace it with a healthy fear of God. Mas a forma como você faz isso é quando você repõe isso com o temor do Senhor. See, we will always have a sense of fear in us, either for the right way or wrong way. Então veja, todos nós temos esse senso de medo dentro de nós, seja pro lado bom ou pro lado ruim. Does that make sense? Tá fazendo sentido? And the reason that we're supposed to have this is because it keeps us free from sin. E a razão para nós termos isso é que isso nos afasta do pecado. Does anybody else have a problem with sin around here, or is it just me and Fabo? Será que tem mais alguém aqui que tem problema aqui com o pecado ou é só eu e o Fábio aqui? Well, if your desire is to have a better walk with the Lord, Então, se o seu desejo é ter uma caminhada melhor com o Senhor and you want to keep from sin, e você quer se afastar do pecado, if things like the 50 Shades of Grey are just like drawing you like a magnet, e parece que como as coisas dos 50 tons de cinza estão te atraindo como um imã, then listen up. então escuta. We're going to rifle through a ton of scriptures right now, A gente vai passar por várias partes das escrituras agora. and we're going to try and give you a complete picture of God's heart on this. E a gente vai tentar dar uma imagem completa do coração de Deus a respeito dessas coisas. And so that we can all understand that this area of fearing God, Para que a gente venha entender que essa área de temer ao Senhor, that it's not something random or an afterthought that God just threw in the Bible. isso não é algo arbitrário, algo que Deus jogou ali na Bíblia. God fully intends us to incorporate this into our lives, Deus, ele realmente quer que a gente incorpore isso nas nossas vidas, to live in this reality. para viver nessa realidade. It's what He had in mind when He created us. E é isso que ele tinha em mente quando ele nos criou. And there's way more verses about this than we're going to go over than we have time to do. E existem muito outros versículos que falam a respeito dessas coisas, além daqueles que a gente vai ver. But get your Bibles ready if you have them. Here we go. Mas pega as tuas Bíblias aí, se você tem, vamos lá. Last week we already looked at Genesis chapter 22 with Abraham. A gente já viu na semana passada a respeito do capítulo 20 de Gênesis, falando a respeito de Abraão, Who's the father of our faith, que ele é o pai da nossa fé, because we're supposed to imitate him. porque nós devemos imitá-lo. And the angel of the Lord said that he feared God. E o anjo do Senhor diz que ele temeu ao Senhor. So we're going to fly through these real quick. Então a gente vai passar aqui por esse rapidinho. First one we're going to look at is Genesis chapter 42 verse 18. O primeiro que a gente vai ver é Gênesis capítulo 42, versículo 18. Now, if you're following these studies in English, Então se você está seguindo os estudos em inglês, go ahead and pause it and look up these verses. I'm just going to have Fabi read them in Portuguese. I'm not going to read them in English for the sake of time. eu vou pedir para que você dê uma pausa. Eu não vou ler em inglês, vou pedir para o Fábio ler só em português por causa do tempo. First one's about Joseph. O primeiro é a respeito de José. No terceiro dia, José lhes disse: Eu tenho temor de Deus. Se querem salvar sua vida, façam o seguinte. If you've heard our past studies about Joseph, Se você ouviu os estudos passados a respeito de José, you know he's a picture of Jesus. você sabe que ele é uma ilustração de Jesus. And Joseph fears God. E José temeu a Deus. Okay, Exodus chapter 18 verse 21. Bom, Êxodo capítulo 18, versículo 21. Mas escolha dentre todo o povo homens capazes, tementes a Deus, dignos de confiança e inimigos de ganho desonesto. Estabeleça-os como chefes de 1.000, de 100, de 50 e de 10. So who did Moses want to lead the congregation? Então quem é que Moisés quer que lidere a congregação? And in the same way, who should be leading the church today? E da mesma forma, quem é que deveria estar liderando as igrejas hoje? Guys that fear God. Homens que temem a Deus. The next one, O próximo, Leviticus chapter 19 verse 14. Levíticos 19, 14.
Não amaldiçoem o surdo, nem ponham pedra de tropeço à frente do cego, mas temam o seu Deus, eu sou o Senhor. Leviticus 19, verse 32. Levíticos 19, 32. Levantem-se na presença dos idosos, honrem os anciãos, temam o seu Deus, eu sou o Senhor. Leviticus 25, 17. Levíticos 25, 17. Não explorem um ao outro, mas temam o Deus de vocês. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Notice how the cure for wronging someone is fearing God. Note que a cura para aqueles que exploram o outro é temer a Deus. Same chapter, verse 36. Mesmo capítulo, versículo 36. Não cobrem dele juro algum, mas temam o seu Deus, para que o seu próximo continue a viver entre vocês. Verse 43. Versículo 43. Não dominem impiedosamente sobre eles, mas temam o seu Deus. Deuteronomy chapter 4, verse 10. Deuteronômio capítulo 4, versículo 10. Lembrem-se do dia em que vocês estiveram diante do Senhor, o seu Deus, em Horebe, quando o Senhor me disse: reúna o povo diante de mim para ouvir as minhas palavras, a fim de que aprendam a me temer enquanto viverem sobre a terra, e as ensinem a seus filhos. So what's the right way to teach our children? Então, qual é a forma correta de ensinarmos os nossos filhos? In the fear of God. No temor do Senhor. Deuteronomy chapter 5, verse 29. Deuteronômio 5, 29. Quem dera eles tivessem sempre no coração esta disposição para temer-me e para obedecer a todos os meus mandamentos. Assim tudo iria bem com eles e com os seus descendentes para sempre. I love this verse. Eu amo esse versículo. The way it's worded is it's showing God's heart. A forma como está sendo falado aqui mostra o coração de Deus. It shows a longing in his heart. Né? Mostra o desejo no coração dele. Like maybe when you felt when you first met your husband or your wife and you just, I want to be with them. E talvez seja como quando você conheceu o teu marido ou a tua esposa, né? Poxa, eu quero estar com ele. A strong desire. Né? Um desejo forte. What's God's strong desire according to verse 29? Então qual que é o grande desejo de Deus de acordo com o versículo 29? That we had this kind of heart in us that feared him and obeyed him. Que a gente venha ter esse tipo de coração que tema e que obedeça. Deuteronomy chapter 6 verse 2. Deuteronômio 6, 2. Desse modo vocês, seus filhos e seus netos temerão o Senhor, o seu Deus, e obedecerão a todos os seus decretos e mandamentos, que eu lhes ordeno todos os dias da sua vida, para que tenham vida longa. You want to live a long life? Você quer viver uma vida longa? Fear God. Tema ao Senhor. The scriptures say that the wicked don't live out half their days. A Bíblia diz que o perverso não vive a metade dos seus dias, Because there's no fear of God before their eyes. porque não existe temor do Senhor diante dos seus olhos. Next one, Deuteronomy 8 verse 6. O próximo é Deuteronômio 8, versículo 6. Obedeçam aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, andando em seus caminhos e dele tendo temor. Deuteronomy chapter 10 verse 12 we already looked at earlier, but Fab will read it again to you just for refreshing. A gente já leu esse versículo, mas vamos ler lá Deuteronômio 10, 12, só para refrescar a mente. E agora, ó Israel, que é que o Senhor, o seu Deus, lhe pede, senão que tema o Senhor, o seu Deus, que ande em todos os seus caminhos, que o ame e que sirva ao Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração e de toda a sua alma? So you see what God requires of us. Então você vê o que Deus requer de nós. Is it just love or is it also related to fear? Né? É algo somente relacionado ao amor ou tem algo a ver também com o temor? Fear. Temor. Deuteronomy chapter 13 verse 11. Deuteronômio 13, versículo 11. Então todo Israel saberá disso, todos temerão e ninguém tornará a cometer uma maldade dessas. Chapter 14 verse 23. Capítulo 14, versículo 23. Comam o dízimo do cereal, do vinho novo e do azeite, e a primeira cria de todos os seus rebanhos na presença do Senhor, o seu Deus, no local que ele escolher como habitação do seu nome, para que aprendam a temer para sempre o Senhor, o seu Deus. So God wants us to learn to fear him. It's not something that we just do automatically. Então Deus ele quer que nós aprendamos a temê-lo, não é algo que acontece automaticamente.
but we are to fear him always. mas nós devemos temê-lo sempre. Deuteronomy 17, verse 13. Deuteronômio 17:13. Assim, todo o povo temerá e não ousará mais agir com rebeldia. What they're afraid of there is the consequences of sin, O que eles estão com medo ali é das consequências do pecado. because God is very serious about his instructions. Porque Deus ele é muito sério com relação às suas instruções. And so when we realize that God is serious, Então, quando a gente entende que Deus é sério, that really helps in what we're trying to do. isso nos ajuda muito naquilo que a gente está querendo fazer. Verse 19. Versículo 19. Trará sempre essa cópia consigo e terá que lê-la todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer o Senhor, o seu Deus, e a cumprir fielmente todas as palavras desta lei e todos esses decretos. I love this verse. Eu amo esse versículo. Remember what we said before, we have to learn to fear him, right? Então lembra que a gente disse antes que nós devemos aprender a temê-lo? God's a great parent because he always tells us how to do what he wants us to do. Isso mostra que Deus é um ótimo pai porque ele nos ensina como fazer aquilo que ele quer que nós façamos. So how do we learn to fear him? Então como é que a gente aprende a temê-lo? By carefully observing the words in the scriptures. De forma cuidadosa observar as palavras das escrituras. Don't you guys love this stuff? Vocês não gostam, vocês não amam essas coisas, gente? I don't know about you, but I dig these verses. Eu não sei a respeito de vocês, mas eu cavo nesses versículos aqui. Deuteronomy 28, verse 58. Deuteronômio 28, 58. Now watch what happens if we don't carefully observe the word. Então agora, presta atenção no que acontece quando nós não observamos cuidadosamente a palavra. Se vocês não seguirem fielmente todas as palavras desta lei, escritas neste livro, e não temerem este nome glorioso e terrível, o Senhor, o seu Deus, ele enviará pestes terríveis sobre vocês e sobre os seus descendentes. No thanks, I don't want to be miserable. I would rather just fear God and live the way he wants me to. Não, eu não quero uma vida miserável. Eu quero temer a Deus e viver a vida como Ele está me instruindo. What do you want? O que você quer? Is what you're doing show what you want? Aquilo que você está fazendo tem mostrado aquilo que você quer? If you don't want to be miserable, then let's learn to fear the Lord. Let's do it together. Então, se você não quer ser miserável, vamos aprender juntos a temer a Deus. Deuteronomy 31, 12 and 13. Deuteronômio 31, 12 e 13. Reúnam o povo, homens, mulheres e crianças, e os estrangeiros que morarem nas suas cidades, para que ouçam e aprendam a temer o Senhor, o seu Deus, e sigam fielmente todas as palavras desta lei. Os seus filhos, que não conhecem esta lei, terão que ouvi-la e aprender a temer o Senhor, o seu Deus, enquanto vocês viverem na terra da qual tomarão posse quando atravessarem o Jordão. So check this out. This is for all people. Então veja isso aí é para todas as pessoas. Whether you're a man, a woman, a child, someone in school, college, it doesn't matter. Né? Seja homem, mulher, criança, pessoa que está na faculdade, não importa. If you're a foreigner living in Israel at that time, Se você é um estrangeiro e estivesse vivendo lá em Israel naquela época, kind of like I am in Brazil, tipo como eu sou aqui no Brasil, doesn't matter. There was one law for everyone, fear the Lord. né? Não importa, existia uma lei só para todos, temer a Deus. And notice the fear comes through them hearing the word of God. E note que o temer a Deus ali vem em ouvir a palavra de Deus. But that's not the end of it. Then they have to observe it and do it. Então veja que esse não é o final, porque eles devem observar e fazer. James picks up on this and he says, don't just be a hearer, be a doer. Né? E Tiago pega bastante nisso aqui e ele diz para nós não apenas sermos ouvintes, mas praticarmos a palavra. And how many of us want our children to walk in the ways of the Lord? E quantos de nós queremos que os nossos filhos caminhem nos caminhos do Senhor? Well, children have to have their own relationship with the Lord. As crianças, elas devem ter o seu próprio relacionamento com Deus. They can't piggyback on me or you to get into heaven. Né? Eles não podem se apegar, eles não podem grudar nas nossas costas para entrar no céu. They have to have their own faith. Eles devem ter a sua própria fé. And this is, according to verse 13, God is giving us a key. E aqui, de acordo com o versículo 13, Deus está nos dando aqui uma chave. As to how they can have a relationship with Him. É de como que eles podem ter um relacionamento com Ele. Do you have children that don't know the Lord? Vocês têm filhos que não conhecem ao Senhor? Do you have children that do know the Lord, but you're not sure if they're going to continue to walk with Him? Vocês têm filhos que conhecem ao Senhor, mas você não tem certeza se eles vão continuar caminhando com o Senhor? Well, look at verse 13. Olha o versículo 13. It says, their children who have not known, Ele diz que os seus filhos que não conhecem esta lei,
They will what? They will hear Ele diz ali o quê? Que eles terão que ouvi-la and learn to fear. e aprender a temer. Make sure you read the word of God to your kids. Né? Tenha certeza de que você está lendo a palavra de Deus para os seus filhos. But then be careful to observe and do what it says for yourself. E tome cuidado para que você consiga observar e fazer o que a palavra está dizendo. And do what Deuteronomy chapter 6 says. E faça aquilo que Deuteronômio capítulo 6 diz. When you get out of bed, Quando você se levantar da sua cama, when you go to bed, quando você for para a cama, when you're eating with them, quando você estiver comendo com eles, when you're walking with them, quando você estiver caminhando com eles, when you're on the bus with them, in the car with them. quando você estiver no ônibus, no carro com eles. Talk to them about Jesus. Talk to them about Jesus. Talk to them about Jesus. Fale com eles a respeito de Jesus. Fale a respeito de Jesus. Tell them what he is doing in your life. Fala o que ele está fazendo na sua vida. Kids love stories. As crianças amam histórias. They want to know what God did to you. They want to see what happened with you. How were you a mess and you got saved? Né? Eles querem saber, né, como que a gente deixou de ser essa bagunça na nossa vida e que nós fomos salvos. What bad things happened to you that Jesus brought you out of? Né? Coisas ruins que aconteceram conosco e que Deus nos livrou delas. They will learn to fear God Eles vão aprender a temer a Deus. if they see that you really had difficulties in your life Se você realmente teve dificuldades na sua vida, that you were brought out from by the Lord. que você então foi tirado delas pelo Senhor. That you were really delivered from sin, you know? Que você foi realmente liberto do pecado, sabe? And teach them through the things that happen around them. Né? E ensine eles através das coisas que estão acontecendo ao seu redor. Why is there trees and flowers around? Por que tem árvores e flores ao redor? Why is there stars in the sky? Por que tem estrelas no céu? What are the stars? O que são as estrelas? Levante os seus olhos e olhe para os céus. Contemple as estrelas. Quem foi que as criou? Só Deus pode contá-las. É chamá-las pelo nome. Sabe o nosso caminho, guia os nossos passos, sabedoria nos dá. Ainda não sabes, ainda não ouvistes, Ele é o Rei que tudo pode e o mundo criou. É o Deus que não se cansa, jamais se fatiga. Seus planos insondáveis, não há como entender. Os que esperam no Senhor renovam as forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Voam como águias. Os que esperam no Senhor renovam as forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Voam como águias. All of creation points to God. Né? Toda a criação aponta para Deus. Make sure that everything they see with their eyes, they understand that it has a designer. Tenha certeza de que eles entendam que tudo aquilo que eles veem com seus olhos, existe um designer por trás. It says in Isaiah that he named all the stars. E diz lá em Isaías que ele nomeou todas as estrelas. Astronomers think there's billions and billions of stars. How do you come up with that many names? Astrônomos creem que existem bilhões e bilhões de estrelas, né? Como é que pode ter tanto nome? I bet you God did it in like 1 second. Eu acho que ele conseguiu dar o nome nela, tipo, em 1 segundo. Make them realize how incredible this God is that made us. Né? Façam com que eles entendam quão incrível que esse Deus é que nos formou. And read them the word. E leia a palavra, And show them the examples and the analogies that happen to us. né? E mostre para eles exemplos e analogias das coisas que acontecem conosco. And then guess what? E adivinha uma coisa? Verse 13 will say this for you.
O versículo 13 vai dizer isso para você. Your children, Os seus filhos, and Fabio will finish it. que não conhecem esta lei, terão que ouvi-la e aprender a temer o Senhor. Your children will learn to fear the Lord. Então os teus filhos aprenderão a temer o Senhor. We're not in the Jordan, we're not in Israel, A gente não está no Jordão, não está em Israel, but we're on a journey of this life. mas a gente está nessa jornada da nossa vida. Speaking of the promised land, E falando da terra prometida, Joshua 4:24. Josué 4:24. Ele assim fez para que todos os povos da terra saibam que a mão do Senhor é poderosa e para que vocês sempre temam o Senhor, o seu Deus. One of the ways we fear God is we realize He's mighty. Uma das formas que nós aprendemos a temê-lo é reconhecendo que ele é poderoso. How's He mighty? Como é que ele é poderoso? Remember in the book of John where Jesus says, I am, and they want to stone Him? Lembra no livro de João quando ele diz eu sou e o povo queria apedrejá-lo? Why'd they want to stone Him? Por que eles queriam apedrejá-lo? Because He was saying, I am, meaning I am Yahweh. Porque ele estava dizendo eu sou, significando eu sou Yahvé. It's the same words that God uses with Moses at the burning bush in Exodus chapter 3. São as mesmas palavras que Deus usa com Moisés na sarça ardente. And they understood exactly what He was saying. E eles entenderam exatamente o que ele estava dizendo. And this relates to God being mighty. How? E isso está relacionado a Deus sendo poderoso. Como? The words I am in Hebrew As palavras eu sou no hebraico are a verb. é um verbo. The name of God is from a verb. O nome de Deus vem de um verbo. God is a God of action. Deus ele é um Deus de ação. When we're supposed to fear His name, Quando nós devemos temer o seu nome, it's because He's gracious. He has loving kindness. He's gracious. é porque ele é gracioso, ele é longânimo. Those are verbs. E essas são ações. God is a God of action. Deus ele é um Deus de ação. His name is a name of action, O nome dele é um nome de ação, of being, of doing. né, de ser, de fazer. Check it out. The gods, the false gods and the idols and the demon gods of all the nations, Então os falsos deuses, os ídolos dessas nações, those names are nouns. esses nomes são substantivos. All of them are nouns. Todos eles são substantivos. Think of it. Moloch. Pense a respeito de Moloch. Moloch. It's from the word king, a noun. Vem da palavra rei, que é um substantivo. Think of Thor. Lembra de Thor, Thunder, né? Relâmpago, a noun. é um substantivo. God separates Himself from the false gods of the nations Deus ele se separa, se diferencia dos outros deuses das nações. because, listen, just like He did with Israel, Porque escuta, assim como ele fez com Israel, He will do with you. ele vai fazer com você. He came down and threw 10 plagues on the enemies. Ele veio e lançou 10 pragas contra os He inimigos. parted the Red Sea. Ele abriu o Mar Vermelho. That's why He has a mighty hand. É por isso que ele tem a mão poderosa. And this is the same thing He's going to do in your life E essa é a mesma coisa que ele vai fazer na sua vida, if you fear and trust. se você temer e confiar. Joshua 24:14. Josué 24:14. Agora temam o Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram além do Eufrates e no Egito, e sirvam ao Senhor. So if you want to serve God in sincerity Então, se você quer servir ao Senhor com sinceridade, and you want to walk in the truth, e se você quer andar na verdade, fear the Lord. tema ao Senhor. 1 Samuel chapter 12, 1 Samuel capítulo 12, verse 14. versículo 14. Se vocês temerem, servirem e obedecerem ao Senhor e não se rebelarem contra suas ordens, e se vocês e o rei que reinar sobre vocês seguirem o Senhor, o seu Deus, tudo lhes irá bem. Look at verse 24. Olha o versículo 24. Somente temam o Senhor e sirvam-no fielmente de todo o coração, e considerem as grandes coisas que Ele tem feito por vocês. Fearing God helps us not rebel against Him. Então veja que temer ao Senhor nos ajuda a não nos rebelarmos contra Ele. How many of you have been a Christian long enough to know that pride and rebellion are kind of a problem with us? Né? Quantos de vocês já são cristãos há um bom tempo para saber que a rebelião e o orgulho são coisas que estão contra nós? And notice verse 24, it says, when we fear Him, E note ali no versículo 24 que diz que quando o tememos, to use our mind. para usarmos a nossa mente. Remember, love the Lord with all your mind, Lembra de quando dissemos que
amar o Senhor de toda a sua mente. One of the ways that we do that Qual é uma das formas que nós fazemos isso? is by considering what great things he has done for us. É considerando as grandes coisas que ele tem feito por nós. This will help us fear him. Isso vai nos ajudar a temê-lo. Samuel is one of the greatest prophets in Israel's history. Então Samuel é um dos grandes profetas da história de Israel. When my wife and I lived in Israel, Quando eu e minha esposa vivemos em Israel, one of the places that we visited was the tomb of Samuel. um dos lugares que nós visitamos foi o túmulo de Samuel. It's up on a hill in the town he lived in Ramah. Tá lá em cima de um monte, na cidade que ele viveu, a cidade de Ramá. There's a great history with the town. Existe uma grande história ali da cidade. The Orthodox Jews around there, Os judeus ortodoxos que vivem ali, they actually go into his tomb and they read the scriptures and pray. eles vão até o túmulo dele para ler as escrituras e orar. So he's considered a very, very prominent prophet to them. Ele é considerado um profeta muito importante para eles. I remember I wanted to go inside of the area where the body was supposed to be. E eu me lembro que eu queria entrar dentro da parte ali da área onde o corpo ia estar. And there was a Jewish guy reading Torah and just praying there. E tinha um cara ali que estava lendo a Torá e orando ali. You know, he had the black clothes on and the hair and stuff, E ele tinha aquela roupa preta, né, o cabelo assim, the hat and, you know. né, o chapéu. And I remember I was tripping out on him because, like, you know, you're hanging out with a dead guy reading the Bible. Daí eu fiquei meio assim com o cara, porque tipo, parecia que ele tava ali lendo a Bíblia para um cara que tava morto. And I think looking back on it, E eu penso, né, olhando para trás agora, he was probably tripping out on me like, dude, what's this American guy hanging out with our dead guy for? e na verdade, né, ele que devia estar pensando, né, pô, o que esse americano tá aqui querendo, né, ver o cara que tá morto? Israel's amazing. If you haven't been there, just pray that the Lord will let you go sometime. Israel é incrível, eu oro para que, poxa, você pudesse ter oportunidade de ir lá um dia. Every 10 meters, something happened. Né, cada 10 metros alguma coisa acontece. Oh, look, David killed Goliath there. Aqui foi onde Davi matou Golias. Elijah prayed over here. Elias orou aqui. Jesus walked right there. Jesus andou ali. Oh, that's what that thing happened with Paul, where they stoned Stephen. Ali é onde eles apedrejaram Estevão. Oh, look at the Mount of Olives. Let's go up there. Olha o Monte das Oliveiras, vamos ali. It's incredible. You gotta go. É incrível, você tem que ir. But the point is that Samuel, who is one of the most important prophets, he teaches to fear God. Mas o ponto é que Samuel, um dos grandes profetas de Deus, ele está nos ensinando a temer a Deus. Let's look at 2 Samuel chapter 23 verse 3. Vamos olhar lá em 2 Samuel 23, 3. Let's look at the last words of David. Vamos olhar para as últimas palavras de Davi. In 2 Samuel chapter 23 verse 3. Em 2 Samuel 23, 3. O Deus de Israel falou, a rocha de Israel me disse, quem governa o povo com justiça, quem o governa com o temor de Deus. If you want to govern over your own life rightly, se você quer governar sobre a sua própria vida de forma correta, and if you have other people that you're responsible for, e se você tem outras pessoas que você é responsável por elas, according to the last words of David, de acordo com as últimas palavras de Davi, which is really where you want to say your most impacting things because you're leaving, né, e que você está querendo dizer as coisas mais impactantes porque você sabe que você está indo embora. the key is ruling in the fear of God. A chave é governar debaixo do temor do Senhor. Let's look at 1 Kings chapter 8, Vamos olhar lá em 1 Reis, capítulo 8, verse 43. versículo 43. Ouve dos céus, lugar da tua habitação, e atende o pedido do estrangeiro, a fim de que todos os povos da terra conheçam o teu nome e te temam, como faz Israel, o teu povo, e saibam que este templo que construí traz o teu nome. Now this is Solomon dedicating the temple at that time, Então esse é Salomão dedicando o templo, né, daquela época, which about 400 years later was destroyed by Nebuchadnezzar. que cerca de 400 anos depois foi destruído por Nabucodonosor. And he's dedicating this to the Lord, E ele está dedicando isso para o Senhor, and his prayer is that the people will fear God. e a oração dele é para que o povo venha temer a Deus.
And interesting because now we are the temple of the Holy Spirit. E é interessante porque hoje nós somos o templo do Espírito Santo. And the spirit that was responding to Solomon that came and filled the temple at that time E o Espírito, né, que veio, né, de Salomão e que encheu o templo naquela época, guess where he hangs out now? né, adivinha onde é que ele está agora? In us. Em nós. And the same desire for the spirit that spoke through Solomon Então o mesmo desejo que foi falado ali através de Salomão is the same for us, é o mesmo para nós, to fear God. para temer a Deus. 2 Kings chapter 17, Segundo a Reis, capítulo 17, verses 36 and 39. no versículo 36 e 39. Mas o Senhor, que os tirou do Egito com grande poder e com braço forte, é quem vocês adorarão. Diante dele vocês se inclinarão e lhe oferecerão sacrifícios. Antes, adorem o Senhor, o seu Deus. Ele os livrará das mãos de todos os seus inimigos. 1 Chronicles 16:30. 1 Crônicas 16:30. Some people say we're just supposed to respect God. Algumas pessoas dizem que nós apenas devemos respeitar Deus. We're going to deal with that in a different show. A gente vai lidar com isso num programa diferente. But for now, let's just see what the scripture says. Mas agora, vamos ver o que a Escritura diz. Does the Bible say in this verse that we just should respect God? Vamos ver nesse versículo se a Bíblia está dizendo que é apenas que a gente deve respeitar Deus Or is it something quite a bit more? ou é algo um pouco mais. Tremam diante dele todas as nações. Firmou o mundo e este não se abalará. Because he created the heaven and the earth, Porque ele criou os céus e a terra, I am required to tremble before this God. é requerido de mim de que eu trema diante de Deus. I don't tremble before things I just respect. Eu não tremo diante das coisas que eu apenas respeito. I wouldn't tremble before the governor of Santa Catarina Eu não vou tremer diante do governador de Santa Catarina, because I would only respect him. porque eu apenas o respeito. But our perspective towards the Lord Mas a nossa perspectiva, né, que vai adiante do Senhor, is supposed to be a reality that produces a trembling. deve ser uma realidade que produz um certo tipo de tremor. Do you have that? Você tem isso? Do you want it? Você quer isso? Okay, let's look at 2 Chronicles chapter 6, Vamos olhar lá 2 Crônicas, capítulo 6, verse 31. versículo 31. Assim eles te temerão e andarão segundo a tua vontade durante todo o tempo em que viverem na terra que deste aos nossos antepassados. Again, this is Solomon dedicating the temple. E de novo, esse é Salomão dedicando o templo. Nehemiah chapter 1 verse 11. Neemias 1:11. Nehemiah was one of the first group of people that came back after the Babylonian captivity. E Neemias, junto com um grupo de pessoas, foi o primeiro que voltou de quando eles foram cativos pela Babilônia. Hundreds of thousands of Jews have been killed Centenas de milhares de judeus foram mortos, when Babylon invaded. né, quando a Babilônia invadiu. And there's a remnant now that's going to come back from Babylon. E tem então os remanescentes que vão voltar da Babilônia. And so let's see what's important to that remnant. Então vamos ver o que é importante para aqueles remanescentes. What's something that's important to Nehemiah Vamos ver o que é importante para Neemias, to keep the Lord in focus, né, para manter o Senhor no foco, so they don't make the same mistakes that they did before. para que eles não venham cometer os mesmos erros que eles haviam cometido anteriormente. Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo e à oração dos teus servos que têm prazer em temer o teu nome. Faze com que hoje este teu servo seja bem-sucedido, concedendo-lhe a benevolência deste homem. Who gets God's mercy according to Nehemiah? Quem é que recebe a misericórdia de Deus de acordo com Neemias? Who does God hear according to Nehemiah's prayer? Quem é que Deus escuta de acordo com a oração de Neemias? Let's look at chapter 5 verse 9. Vamos olhar capítulo 5, versículo 9. Por isso prossegui. O que vocês estão fazendo não está certo. Vocês devem andar no temor do nosso Deus para evitar a zombaria dos outros povos, os nossos inimigos. Verse 15. Versículo 15. Mas os governantes anteriores, aqueles que me precederam, puseram um peso sobre o povo e tomavam dele 480 gramas de prata, além de comida e vinho. Até os seus auxiliares oprimiam o povo, mas por temer a Deus não agi dessa maneira. So according to these verses here, Então, de acordo com esses versículos aqui,
Fearing the Lord will give us the right perspective to stay away from doing the wrong things. Né? Temer a Deus vai nos colocar numa perspectiva correta em não fazermos as coisas erradas. Probably my favorite dude we're going to go to now. Provavelmente o meu cara favorito aqui agora. And we already looked at him a little bit, but we'll just recap him here. He's too good to pass over. A gente já falou um pouco sobre ele, mas a gente vai falar de novo. Ele é muito bom pra não falar agora dele. Job 1:1. Jó 1:1. Na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era homem íntegro e justo. Temia a Deus e evitava fazer o mal. Verse 8. Versículo 8. This is the Lord's comment. This is what the Lord comments on Job to Satan. Esses são os comentários de Deus para Satanás. Disse então o Senhor a Satanás: Reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Then verse 9, this is Satan's comment to the Lord. Então, versículo 9, esse é o comentário de Satanás para Deus. Será que Jó não tem razões para temer a Deus? Respondeu Satanás. So in the spiritual world, there's no debate. Job fears God. Então, no mundo espiritual, não existe nenhum tipo de debate. Jó temia a Deus. Great job. This is why verse 1 is true. É por isso que o versículo 1 é verdade. This is how Job was blameless before the Lord. É por isso que Jó era irrepreensível aos olhos do Senhor. Okay, Job 28:28. Jó 28:28. Disse então ao homem: No temor do Senhor está a sabedoria, e evitar o mal é ter entendimento. Okay, let's go to Psalm chapter 2, verse 11. Vamos lá em Salmos 2:11. Adorem o Senhor com temor, exultem com tremor. Psalm 5, verse 7. Salmos 5:7. Eu, porém, pelo teu grande amor, entrarei em tua casa. Com temor me inclinarei para o teu santo templo. 15:4. 15:4. Que rejeita quem merece desprezo, mas honra os que temem o Senhor. 19:9. 19:9. O temor do Senhor é puro e dura para sempre. As ordenanças do Senhor são verdadeiras, são todas elas justas. These are the words of David, all of these here. Todas essas são palavras de Davi. And so how long does David say the fear of the Lord lasts? Então, quanto tempo dura o temor do Senhor? David says it endures forever. Davi diz que ela dura para sempre. Okay, 22:23. 22:23. Louvem-no, vocês que temem o Senhor. Glorifiquem-no, todos vocês, descendentes de Jacó. Tremam diante dele, todos vocês, descendentes de Israel. That's awesome. When we're in church and we're praising God, are we thinking about Him? Então é incrível, né? Quando a gente está na igreja e tá louvando a Deus e pensando nele, Are we standing in awe of who we're actually worshiping? né? E pensando, né, na grandeza daquele que a gente está adorando. Or are we checking out what someone's wearing and what they're doing and our minds are, all over the place? Ou a gente está olhando para o lado e vendo o que a pessoa está vestindo e não estamos pensando naquilo que as nossas palavras estão dizendo. 25:14. 25:14. I love this verse. This is awesome. Now check this out. If I told you there's a secret way to win the lotto, would you want to hear? É incrível esse versículo. Olha, se eu disser que eu tenho os números da loteria, você iria querer? There's a secret of the Lord. You know that? Existe um segredo do Senhor, você sabia disso? Watch out who gets it now. Então veja quem é que consegue ele agora. O Senhor confia os seus segredos aos que o temem e os leva a conhecer a sua aliança. I want to know Him better. Eu quero conhecê-lo melhor. Psalm 31:19. Salmos 31:19. Como é grande a tua bondade, que reservaste para aqueles que te temem, e que, à vista dos homens, concedes àqueles que se refugiam em ti. Every believer loves to talk about the goodness of God and His promises. Todo cristão gosta de falar da bondade do Senhor e das suas promessas. But who is that goodness stored up for, according to David? Mas para quem é que está reservado essa bondade de acordo com Davi? Okay, chapter 34, verse 7, 9, and 11. Capítulo 34, versículos 7, 9 e 11. O anjo do Senhor é sentinela ao redor daqueles que o temem e os livra.
temam o Senhor, vocês que são os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Venham, meus filhos, ouçam-me, eu lhes ensinarei o temor do Senhor. And this is really cool. We won't go into it now. E isso é bem legal, mas a gente não vai falar agora. But when he says in verse 11, "Come, listen, I will teach you the fear of the Lord," Mas quando ele diz no versículo 11, venham, meus filhos, ouçam-me, eu lhes ensinarei o temor do Senhor. if you want to, there's a really cool Bible study you can do Se você quiser, tem um estudo bíblico legal que você pode fazer, by going through verses 12, 13, and 14. né, lendo, né, o versículo 12, 13 e 14. Because those things are how you can fear the Lord. Porque essas coisas é a forma como você pode temer o Senhor. Actions that you can do. Ações que a gente pode fazer, Stuff that we have control of, you know? né, coisas que a gente pode ter o controle delas. And by the way, Peter and Paul both quote those verses. É interessante que Pedro e Paulo usaram esses versículos. So we know the application is for us. Então nós sabemos que as aplicações podem ser para nós. Psalm chapter 40 verse 3. Salmos capítulo 40, versículo 3. Pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão isso e temerão, e confiarão no Senhor. I love chapter 40 a whole bunch. Eu gosto muito dos Salmos capítulo 40. It starts off with this guy saying, "I waited patiently for the Lord." Ele começa dizendo que ele esperou pacientemente pelo Senhor. Is anybody going through trials out there? Tem alguém passando por provações aí? Wait patiently for the Lord. Espere pacientemente pelo Senhor. And I love Psalm 40 because it's trying to show us who we're waiting for. E eu amo os Salmos 40 porque ele mostra quem é que nós estamos esperando. And then it says, "He inclined to me and he heard my cry." E ele diz, né, que ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito. And then in verse 4 it says, "How blessed is the man who has made the Lord his trust." Né, e ele diz no versículo 4, como é feliz o homem que põe no Senhor a sua confiança. And Psalm chapter 40 is fantastic at showing us who we're waiting for and why we trust him. Né, e o Salmos 40 é incrível porque ele mostra quem é que nós estamos esperando e por que nós podemos confiar nele. Because in verse 5 he starts talking about his thoughts toward us. Porque no versículo 5 ele começa a falar a respeito dos seus pensamentos a nosso respeito. And David is saying here, if I tried to write them all down, there's too many. E aí Davi está dizendo que se ele tenta escrevê-los, não dá, porque tem muitos. Well, what are those thoughts? E quais são esses pensamentos? David, why didn't you write them down? Davi, por que você não escreveu eles? Ah, look at verse 6. Olha o versículo 6. Look at the last part of verse 6. It says, "My ears you have opened." Olha o versículo 6, que diz assim, ó, mas abriste os meus ouvidos. That's for us. E essa é para nós. The Holy Spirit wants to open my ears and your ears, O Espírito Santo, ele quer abrir os meus ouvidos e abrir os seus ouvidos. so that then we can know what the thoughts of God are towards us, Porque daí vamos conhecer quais são os pensamentos de Deus a nosso respeito. that they're good thoughts. Que são pensamentos bons. And so even if you're going through a difficult time, Então, mesmo a gente passando por um período difícil, verse 8 says, "I delight to do your will, O God." né, o versículo 8 diz, tenho grande alegria em fazer a tua vontade, ó meu Deus. See, so by getting to know the Lord, Então, ao conhecer a Deus, by having your ear open so you can hear him, né, ao termos nossos ouvidos abertos para que a gente possa ouvi-lo, all of a sudden this pit of destruction that you're in, these trials, então toda essa destruição, essa coisa que está acontecendo ruim conosco, all of a sudden you're delighting to be here então de repente você tem alegria em estar passando por isso. because you're understanding and hearing his thoughts towards you. Então você começa a sentir um certo tipo de alegria, porque você vai estar escutando os pensamentos dele a teu respeito. And now we can wait patiently for this God E agora a gente pode esperar pacientemente por esse Deus who is going to lift you out of the pit of destruction que vai nos tirar desse tipo de destruição and put your feet on solid ground. e colocar os nossos pés num chão sólido. And according to verse 4, E de acordo com o versículo 4, this will also keep us from turning to pride or to lies, isso daí vai nos ajudar a evitarmos, né, o orgulho e as mentiras, which Satan wants to use to try and get us to figure out a way out of our own trials. né, You see? que é o que Satanás usa para tentar fazer com que a gente saia dessas próprias dificuldades. Now you can wait patiently for the Lord in your trial. Agora você pode esperar pacientemente pelo Senhor nas tuas You dificuldades. can turn away from pride and any lies about the situation. Né? Você pode se virar contra qualquer tipo de orgulho ou mentira nessa situação. And what Fabi read will happen. Many will see and fear and trust in the Lord.
E o que o Fábio leu é o que vai acontecer. É que muitos vão ver e vão confiar no Senhor. Going through trials is normal. Remember what it said about Paul in Acts chapter 9. I will show him what he must suffer for my name. Passar por dificuldades é normal. Lembra o que Jesus falou para Saulo lá em Atos capítulo 9? Que ele vai ter que sofrer pelo meu nome? When Paul was in prison, he said that his imprisonment was working to bring boldness to others in their faith. E ele diz lá que quando ele estava na prisão, né, aquilo estava trazendo ousadias e coragem para que outros pudessem vir a conhecer a fé. Philippians chapter 1. Filipenses capítulo 1. And so it is with you. Então é assim com você, Stay in your trial. né? Permaneça na sua dificuldade. Don't try and get out. Não tente sair dela. You are like Joseph to the Lord. Você é como José para Deus. He hasn't forgotten you. Ele não te esqueceu, Wait patiently for him. né? Espere pacientemente por ele. How? Como? Learn to fear him. Né? Aprenda a temê-lo. And God will use things in your life E Deus vai usar coisas na tua vida, as milestones, as markers, vai usar esses momentos na sua vida como triunfo, so that you could fight the good fight like Paul said. para que você lute o bom combate, como Paulo diz, For we will glory with him para que a gente glorie com ele, if we suffer with him. se nós sofrermos com ele. Learn to hear him, Aprender a ouvir dele, and you will love to do his will, even if it's difficult. aprender a temê-lo e aprender a amá-lo, mesmo sendo difícil. Ainda não sabes, ainda não ouvistes. Ele é o rei que tudo pode e o mundo criou. É o Deus que não se cansa, jamais se fatiga. Seus planos insondáveis, não há como entender. Os que esperam no Senhor renovam as forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam, voam como águias. Os que esperam no Senhor renovam as forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam, voam como águias. Okay, we're going to pick up next time right here where we left off. A gente vai continuar na semana que vem, logo bem aqui onde a gente parou. Again, we encourage you to share the messages. You guys are doing an awesome job. Então, de novo, a gente queria te encorajar a compartilhar as mensagens, e vocês estão fazendo um bom trabalho. And if you go on to programafejo.com E se você for lá em programaferro.com, with like your phone, your iPad, or whatever you use WhatsApp on, seja com o teu celular, qualquer coisa que você usa o WhatsApp, if you go on that, you can go to programafejo.com and you could share a message with like 100 people super fast. e você pode compartilhar essa mensagem com um monte de pessoas de uma forma bem rápida. We're also on iTunes at Programa Fejo. A gente também está no iTunes, no Programa Ferro. If you like podcast, Se você gosta de podcast, if you're interested, I don't know how many people are interested in YouTube. se você está interessado, eu não sei quantas pessoas estão interessadas no YouTube. We're starting a channel so you can go type in Programa Fejo and it'll pull up, I think, a few messages you can listen to. Então você pode ir lá, e a gente tá abrindo um canal lá, e você pode colocar Programa Ferro e você pode ouvir por lá também. We pray that the Lord has sharpened you through the word today. Please join us again next Saturday. We hope you will like and share us on Facebook at Iron Radio and follow us on Twitter and Instagram at Programa Fejo. Our email is ironradioshow@gmail.com if you have any questions or concerns. Thank you. Nós oramos para que o Senhor tenha afiado você hoje através da sua palavra. Por favor, junte-se a nós no próximo sábado. Esperamos que vocês possam também curtir e compartilhar nossa página no Facebook, chama Programa Ferro, e nos siga no Twitter e Instagram. Nosso e-mail é programaferro@gmail.com. Caso você tenha alguma pergunta e comentário. Obrigado.